Olá pessoal, tudo bem? Hoje não, na verdade ontem, tivemos um caso no cartório interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Vamos fazer aqui esse vídeo rápido para dar um exemplo das coisas. Todos sabemos que existe a imunidade tributária que não se confunde com a isenção. A imunidade tem previsão constitucional. Você encontra isso ali, em alguns casos, a partir do artigo 150, mais ou menos, da Constituição Federal, na parte que trata dos tributos. E é muito comum as pessoas falarem assim, a igreja não paga impostos, né? Vira quase um mantra, as pessoas falando e repetindo, não pode cobrar imposto de renda, imposto sobre a propriedade das igrejas, etc. e tal. E outro dia apareceu um caso de uma igreja doando um imóvel para outra igreja. E se eu perguntasse para você, tem que pagar o imposto de transmissão desse negócio? Eu acho que várias pessoas poderiam se inclinar a responder, sim, existe imunidade, a igreja não paga os tributos. Mas nós resolvemos, digamos assim, estipular, exigir na nota de diligência que fosse apresentado um documento emitido pelo órgão tributário reconhecendo que não era devido o imposto, porque a escritura dizia, olha, não foi recolhido o imposto tal por causa da imunidade, tal. E aí o documento voltou depois, a pessoa trouxe um parecer do órgão fiscal e o órgão fiscal disse, não, tem que pagar o imposto sim, porque neste caso não é uma isenção para a igreja, a isenção é para os templos de qualquer culto, olha lá. É vedado, a instituição de impostos sobre, olha lá, os templos de qualquer culto, sobre os templos, entendeu, o fisco, e não sobre toda e qualquer operação praticada pela igreja. E o fisco ainda acrescentou, olha, o que está sendo doado aqui é uma casa. Se é uma casa, essa casa se destina à moradia e não a cultos religiosos. Não é uma igreja, vamos dizer assim. Eventualmente, pode ser que numa casa se consiga instalar um lugar apropriado para ser um templo de culto, mas a pessoa não conseguiu, a igreja não conseguiu comprovar essa destinação, do bem e veio trazendo as guias de recolhimento do ITBI, que chegaram ali a um valor até razoável, pouco abaixo de R$10.000. Então, com isso, eu queria dizer que é preciso cautela e cuidado nessas interpretações tributárias, porque as regras que isentam, as regras que tornam a pessoa imune ou, de alguma forma, livre do pagamento de tributos, elas devem ser interpretadas restritivamente. Então, não é simplesmente a igreja não paga imposto, entendeu? Os templos não são realmente tributados, mas nesse caso entendeu que o IBEM não se enquadrava como um templo e teve que pagar o tributo. E foi importante isso ser fiscalizado, conferido e olhado, porque se tivesse passado ali como não devido o tributo, poderia o fisco voltar contra o próprio delegatário do serviço extrajudicial e falar, olha, você não fiscalizou direito, fez o ato que tinha que ter o imposto e você fez sem exigir o imposto. Agora a obrigação é sua de pagar. E aí seria bem complicado, tá bom? Então esse é só um alerta para você estar atento a essa coisa de tributos, imunidades, isenções e suas interpretações, tá bom? Um abraço, até um próximo vídeo.